Fiz uma licenciatura em Ciências do Desporto, já foi há alguns anos, terminei em 2012, mas em toda a minha licenciatura nós nunca falámos de doping. Não é um assunto abordado. Fui fazer o ano passado um curso em Espanha sobre o grau 2 de esgrima e nunca é abordado doping. Portanto, o doping é um assunto sensível e torna-se um problema mais tarde se não for falado. Ora, bom dia ou boa tarde a quem nos acompanha. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ética em Jogo. Hoje com a Joana Viens, uma sócia do Panátlon Clube de Lisboa, mas para além de sócia, alguém que ama e que respira o desporto de uma forma muito intensa e por isso hoje está deste lado Fábio Figueiras, vice-presidente do Panátlon Clube de Lisboa e, como disse, tenho todo o gosto de falar com a Joana. Joana, de forma simples, quem é a Joana Viens que hoje está aqui a discutir connosco no Ética em Jogo? Bem, primeiro, olá, Fábio, como é que estás? Tudo bem? Eu gosto muito de estar aqui hoje e acho que é uma excelente iniciativa que o Panátlon tem estado a ter, por isso agradeço ao Panátlon Clube de Lisboa, bem como sócia e também como convidada hoje, por estar aqui. Quem é a Joana? A Joana, neste momento, é treinadora a tempo inteiro. Não foi uma coisa que alguma vez imaginei em pequenina, porque em pequenina imaginava ser professora de Educação Física. Ou seja, desporto sempre esteve na minha base, na minha vida. Não imaginava fazer outra coisa que não fosse desporto. Não sabia bem o quê, achava que ia ser professora de Educação Física, até falar com alguns professores no secundário que me assustaram um bocadinho sobre o que era a realidade do desporto e dar Educação Física à escola, lidar com alguns alunos. E eu pensei, ok, vou ser PT. Vou chegar à faculdade e vou ser PT. Cheguei à faculdade e descobri uma coisa que era eventos, gestão de eventos. Não, eu vou para a gestão de eventos. Então decidi seguir a minha vida para ser gestora. Depois, entretanto, acabei por fazer um mestrado. Fui trabalhar para o Azerbaijão. Fui trabalhar para os primeiros Jogos Europeus. Voltei e pensei, não sei se é bem isto que eu quero, não sei se é bem isto que eu quero continuar. Gosto muito do meu país, gosto muito de estar em Portugal. Mas eu não consigo largar o desporto. Eu fui atleta desde muito nova. E pensei, o que é que vou fazer? Mas eu nunca segui treino. Eu tive a licenciatura em Ciências do Desporto pela Faculdade de Universidade Humana e agora como é que eu vou seguir por aqui? E fui na altura ao Clube de Natação da Amadora e aí fiz a minha cédula de natação, daí segui para a minha cédula de pentatlo moderno e depois, como sempre foi a esgrima o meu desporto principal, segui finalmente para a minha cédula de treinadora como esgrima. Desculpa, Joana. Não, arrisquei e dediquei-me a 100% como treinadora a viver do desporto, digamos assim. Isto demonstra, de facto, um percurso muito rico e diversificado e em várias modalidades esportivas. Portanto, fizeste aqui um percurso fantástico. E nós, quando falamos também no Panátlon Clube de Lisboa, e como sócia tens presente essa discussão, falamos naturalmente dos valores desportivos associados à prática desportiva, mas também todo o fenómeno desportivo que está associado à mesma. Portanto, quando para ti se coloca esta questão do desporto, abraçar o desporto não apenas numa vertente mais pessoal, mas também profissional, até incluindo quando como treinadora passas valores a atletas, qual é para ti aqui a grande conclusão em termos da ética que é importante hoje trazer à nossa discussão? Nós, por exemplo, hoje estamos aqui a debater a ética em jogo, como se chama aqui o nosso podcast. Qual é para ti a importância da ética no teu dia-a-dia enquanto treinadora, mas também enquanto alguém que transmite sempre uma mensagem espero, naturalmente, positiva aos atletas e de encorajamento? Claro. Obrigada pela questão, porque para mim é muito pertinente. Eu gosto de fazer isto e frisar isto muito nos meus treinos. O resultado não é tudo, ok? Claro, é excelente ir ao pódio, trabalhamos para ter os melhores resultados positivos, ter medalhas, é isso que nós queremos, sem sombra de dúvida. E na casa onde eu estou, no Ginásio Clube Português, é uma casa de excelência e que também procura ter os seus resultados. Agora, eu não gosto de pensar e gosto de transmitir isto sempre aos meus atletas, que nós estamos a ser cidadãos para o mundo. Ou seja, que os valores que eu lhes transmito e tudo o que eles estão a trabalhar e a ser educados desportivamente, e atenção, eu não sou pai deles, não é? Como é óbvio, nem mãe.
Mas os valores que eu lhes transmito de como conseguirem os seus resultados não é à custa do outro. É à custa das suas próprias valências, da sua performance esportiva, nunca a todo o custo, no sentido daquilo que nós falamos e valorizamos sempre, aqui, principalmente aqui no Panathlon. Eu não tenho que destruir o outro para conseguir ter um melhor resultado. Eu não tenho que ver um atleta, por exemplo, eu vou dar o caso do laser run, caído no chão e porque vi à minha frente, que ele ia à minha frente em primeiro e ele tropeçou, e não é por ele tropeçar e eu sei que vou ganhar que isso vai fazer de mim melhor pessoa, e essa medalha não vai ter valor, porque eu vi o meu adversário que podia ter ganho, que ia-me ganhar, cair, e é esse o valor que eu transmito diariamente aos meus atletas. Não é a todo custo. Inclusive, eu posso passar uma história? Podes, claro que sim, força. Eu tenho um atleta também de esgrima, para já não vou referir nomes, fica no ar. Esta história, infelizmente, existe um programa muito interessante do PNED, do Programa Nacional de Ética do Desporto, que é o cartão branco. Infelizmente, esse meu atleta não recebeu na altura o cartão branco, que para mim teria sido dado o cartão branco. Este meu atleta de esgrima estava a jogar um assalto de eliminação direta. Assaltos de eliminação direta é quando, imaginamos, no futebol passa a ser semifinais, finais, portanto, passa a ser eliminação direta, como diz a palavra, não é? E ele estava a ganhar, estava a perder, e com aquele toque ele passaria a ganhar. E a ação, o árbitro considerou que o toque dele tinha sido válido, do meu atleta. Só que eu achei que o toque seria válido, o treinador do adversário achou também que o toque seria válido, tal e qual como o árbitro estava a dizer, e o meu atleta disse, não, o toque não foi válido. Não é válido o toque, eu tenho a certeza que o toque já foi depois de eu ter passado a linha de ombros, pronto. E nós todos estávamos a dizer, não, o toque foi válido, o toque é válido, está certa a decisão do árbitro. E ele, não, o toque não é válido. E isto fez com que ele tivesse a perder, que ele continuasse a perder o assalto, mas ele conseguiu dar a volta. Ou seja, ele no final acabou por ganhar, e esse toque que poderia ter feito a diferença ali naquele momento, ele ficou a perder, e tanto eu como o treinador do outro adversário a dizer, atenção, o toque é válido, é teu, tu tens direito ao toque, ficas à frente. Ele não quis o toque, ele disse que não era, e depois nós fomos ver em filmagens que há sempre alguém na bancada a filmar, e teria realmente sido o toque, e ele achou que não era de forma correta esse o toque que tinha que acontecer. E é um exemplo do que eu quero dizer, ou seja, eu nunca incentivo os meus atletas, em momento algum, a ganhar a todo custo. Não, e acho que tem sido feito um grande trabalho com isso, principalmente na esgrima. O cartão branco tem funcionado, tem-se dado cada vez mais cartões brancos, claro, não vamos dizer que é para todos que isto acontece, mas cada vez mais. E a importância e o papel que um treinador ou uma treinadora tem na vida dos jovens ou até adultos faz diferença, e é determinante esse papel que eles têm para a criação de cidadãos para o mundo. Sem dúvida. E quando falas no mundo, e olhámos aqui um pouco, ainda há poucos minutos, sobre o teu percurso profissional, desportivo, e apanhámos aqui naturalmente experiências internacionais. O que é que tu achas, ou o que é que tu tens visto que se faz de bem lá fora, e o que é que nós temos feito de muito bom cá? Falaste agora numa iniciativa muito interessante do PNED, mas há outras iniciativas que tens acompanhado ou que tenhas visto que sejam eventualmente interessantes de implementação em Portugal? Em Portugal ou lá fora? Aliás, é aqui quase uma dupla, Okay. Ou seja, coisas que nós cá podemos exportar, no fundo, Ok. mas também iniciativas que tenhas acompanhado na tua experiência internacional, que se possa ou que se tenha, talvez até já, trazido para Portugal. Ok. Em Portugal, sem sombra de dúvida, o cartão branco tem sido uma iniciativa para mostrar e mostrar que existe cada vez mais atitudes e valorizar essas atitudes que existem no desporto em todas as modalidades, porque uma das coisas que este programa faz é transversal a todas as modalidades esportivas. Vou voltar a pegar na minha modalidade de eleição, que neste caso é esgrima. Não é um programa propriamente de ética, mas de sensibilidade, de sustentabilidade e de cuidado com a ecologia, e também mesmo porque a esgrima, não sei se existe essa noção, mas a esgrima é um desporto caro, é um desporto de elites. Já era no século passado e continua, e cada vez mais é. E a Federação Internacional de Esgrima, a FI, tem um programa que é aos atletas de elite,
é-lhes pedido para quando vão a provas doarem o seu equipamento antigo. É normal o equipamento antigo já não servir, ou porque alterou alguma regra, ou porque alterou alguma coisa, e aquele equipamento deixou de ser útil. E então o que acontece é, esses atletas trazem esse equipamento para as provas internacionais e a FI distribui esse equipamento por países subdesenvolvidos para aumentarem e estimularem a sua prática desportiva. É um programa que pode ajudar a aumentar a esgrima mundialmente, não é? Sem sombra de dúvida, mas também a levar um material que por si só é muito caro, o material de esgrima no geral é muito caro, porque para além de ter de ser um material muito resistente, não levamos assim uns toquezinhos que ficam a marca, já não propriamente morrem pessoas a fazer esgrima, mas praticar, mas antigamente morriam algumas pessoas, portanto o material teve que evoluir. E esse material, para ser um material de qualidade, torna-se um material caro. E então a FI tem trazido isso, e acho que era uma excelente iniciativa para Portugal. Existe muitas vezes material de outras modalidades que se perde. Ok, tratamos em lógica de revendas com as vintage ou LX, mas esse material muitas vezes depois fica perdido, porque não se vende, porque não se compra, porque as pessoas querem novo, e era doar às instituições ou clubes ou escolas e poder haver a prática da modalidade em clubes e escolas que necessitam, uma parte das vezes, é de material para poder iniciar. Ótimo. Um exemplo. Diz-me uma coisa, em contexto que falávamos há pouco dos valores que o Panathlon defende, uma das coisas que nunca nos esquecemos nas nossas iniciativas, seja, por exemplo, no Ética Summit, que costumamos organizar anualmente, mas também em sessões mensais do clube, é a discussão sobre, por exemplo, questões como a dopagem. Isto da dopagem, nas modalidades que tu conheces e que tiveste já alguma intervenção, e até mesmo como treinadora e como atleta, é alguma coisa que tens vindo a notar um combate efetivo a esse flagelo ou não? Por exemplo, eu sei que nos campeonatos de esgrima em 2000 e agora não quero estar a citar um ano errado, creio que foi 2022 em Basel, na Suíça, acompanhei por perto e vi exatamente como é que a questão do doping é feita. Portanto, os testes, etc., são feitos, os atletas acabam a competição e têm ali depois os integrity officers a recolher e a fazer ali toda aquela situação. Portanto, funciona de facto esta questão. Mas o que é que tu tens percebido daquilo que tens acompanhado em termos de controles? Isto talvez para ligar também à questão dos Jogos Olímpicos agora de inverno, onde saiu uma notícia a dizer que não houve casos detectados de doping, o que será certamente uma ótima notícia. Sim, é um assunto sensível, não é? Estamos a falar talvez do assunto mais sensível que tenhamos aqui falado hoje, mas o doping, e eu posso estar muito errada, mas é a minha opinião, principalmente a nível de Portugal, falha pela falta de conhecimento da base, digamos assim, ou seja, das nossas modalidades. Nós não temos bastante conhecimento sobre como é que ele acontece, como é que devemos aplicar, quais são as medidas exatas. Não é uma crítica, mas a forma como é passada é do género: olhem, está aqui um PDF, está aqui um e-mail, leiam, é esta a informação, é a partir daqui que os treinadores vão falar com os atletas. E essa sensibilidade que estão a fazer algumas ações, acho que não estão a ser assertivas, não estão a ir ao ponto principal, ou seja, não estão a chegar aos clubes. Ok, este fim de semana eu sei que vai haver uma ação de sensibilização em Rio Maior, mas implica sempre estas questões dos fins de semana de deslocação. Uma parte boa que o Covid nos trouxe foi as formações online, tudo o que há de formação que possa ser mais, apesar de ser impessoal, mas ao mesmo tempo pessoal, em que haja uma conversa e que se possa, e principalmente agora com esta questão toda das redes energéticas e dos combustíveis, o deslocamento pode não ser a parte mais atrativa, mas a verdade é que quem tem que passar esta informação, uma parte das vezes, são os treinadores. E os próprios treinadores, e eu posso dizer que fiz uma licenciatura em Ciências do Desporto, já foi há alguns anos, terminei em 2012, mas em toda a minha licenciatura nós nunca falámos de doping. Não é um assunto abordado. Posso dizer que em todo o curso que eu fiz de treinadora de pentatlo, treinadora de esgrima, o de natação, tive equivalência pelo curso, nós nunca falámos de doping. Não há uma abordagem, não há uma temática ao doping. Posso dizer que fui fazer o ano passado um curso em Espanha sobre o grau 2 de esgrima e nunca é abordado doping. Portanto,
O doping é um assunto sensível e torna-se um problema mais tarde se não for falado. O doping sendo um problema, como falas, e continuamos a perceber que há aqui várias lacunas e vários gaps, ou seja, vários espaços que têm que ser complementados, nomeadamente a nível da educação. E aqui provavelmente também uma questão de não só das federações, mas também dos clubes, dos atletas, dos treinadores, mas também talvez da parte do governo, da parte de quem financia também e quem contribui no fundo também para que o desporto possa acontecer, não é? Mas tu falavas no doping, que acho que é um tema altamente sensível, não é? Mas, por exemplo, nós também conhecemos outros flagelos que eu não sei exatamente se nestas modalidades é ou não é uma coisa que aconteça com uma frequência tão grande, mas já agora gostaria de saber, enfim, daquilo que tu conheces naturalmente, por exemplo, a competição, a manipulação das competições. Porque há muitas modalidades individuais, o ténis à cabeça, por exemplo, em que existe aqui a perspectiva de 2 atletas a competir um com o outro e facilmente, em conversa anterior, combinam ali um set, por uma razão ou outra, podem combinar resultados ali e isto naturalmente que vai contra aquilo que defendemos em termos de desporto, em termos de valores do desporto. Na esgrima, presumo, havendo também atletas aqui a oporem-se, poderá, porventura, não sei, também haver conversas entre os atletas, ou entre as equipas, ou entre as seleções, para alinhar talvez até o ranking. Portanto, o que quero dizer é que não há apenas as modalidades coletivas onde a questão da manipulação se verifica, mas também, e essencialmente, em algumas das modalidades, enfim, individuais, digamos. Tu tens conhecimento? Tens toda a razão no que tu dizes, não haja dúvida, mas é uma coisa que eu, por exemplo, as minhas modalidades com que eu trabalho diretamente não têm esta vertente tão exposta ou tão exponenciada porque não têm as apostas desportivas online. Ou seja, não são modalidades com apostas desportivas, que senão eu acho que isto piorava. Mas existem situações e a esgrima tem uma forma de tentar prevenir isto, em que o primeiro assalto nas pools são sempre entre atletas do mesmo clube, que é onde acontece, ou pode acontecer algo assim. Portanto, já há muitos anos que é feito desta forma, ou seja, atletas do mesmo clube assaltam, combatem entre si antes de jogarem com os outros, para não haver... Imaginem, eu tenho um atleta que está muito melhor, está com 4 vitórias, e tenho um do mesmo clube que está só com 1, ou seja, ele já não vai conseguir chegar mais longe. Então eu iria jogar com ele para perder, para garantir que o meu colega de equipa conseguisse ter um melhor resultado para depois na eliminação direta ir jogar com o adversário mais em baixo do ranking. E isso tem sido prevenido. Mas no pentatlo, e eu já assisti a isto a nível nacional e já tive muito tentado em querer fazer o mesmo e a ter que lutar contra mim para não acontecer, que é na esgrima, ou seja, o pentatlo são 5 disciplinas, para quem não conhece: esgrima, natação, corrida, tiro e agora mais recentemente obstáculos. E na modalidade de esgrima são feitos assaltos todos contra todos. E numa parte das vezes, porque a nível nacional são poucos os números de atletas que praticam, juntam-se sub-17, sub-19, júniores e séniores. Ou seja, são 4 escalões em que cada um deles não interfere um com o outro. Então imaginem, eu tenho escalões sub-15 que podem participar, mas que não interferem, não têm pontuação, só fazem para preparação. E agora imagina, eu sou um clube que tenho 10 atletas sub-15 e tenho 5 ou 6 atletas de sub-17, sub-19, júniores e séniores por aí em diante. E esses meus 10 atletas sub-15 que vão jogar na mesma ronda de pulos com eles todos, os pontos deles não vão contarem para nada. Então o que é que eu vou dizer a esses atletas? Para jogarem o seu melhor ou para darem o toque aos seus atletas mais velhos? Porque esse toque vai contar. Para eles não, porque a esgrima não existe no sub-15. Mas eu já assisti isto a acontecer e a ter que reunir todos, conversar e dizer: olha, vocês vão dar o vosso melhor, senão eu não vos trago mais, senão não vale a pena virem os sub-15. Ou seja, vão jogar com os sub-17, sub-19, júniores, claro, e vão ter que dar o vosso melhor. Se, por azar, vocês tocarem e o vosso colega sub-19, que por norma os sub-19 e júniores são melhores porque são mais velhos, mais força, mais anos de prática, vão ganhar esse jogo. Mas eu já assisti a isto e estamos a falar de pentatlo, uma modalidade pequenininha, com números pequenos que tanto que jogam todos juntos, e posso dizer que a Federação, ao perceber isso, começou a separar sub-15. Só se jogam entre sub-15 para não haver esta questão de pontos.
Não, isto é fantástico porque, de facto, nós, enfim, que andamos também no desporto, percebemos que há aqui, por um lado, naturalmente, todas as questões dos valores que defendemos e que acho que é aquilo que nos deve sempre nortear. Por outro, naturalmente, existe toda a questão da competição, existe toda a questão do ranking, existe toda a competição também do estatuto, naturalmente, alto rendimento. E isto leva-nos aqui a uma questão que já acabámos aqui por certo modo elaborar, não é? Mas quando falamos de educação, nós, em termos de disciplina, é preciso treinar, é preciso naturalmente mostrar que para se chegar a um determinado patamar existem vários fatores que têm que se casar da forma perfeita, mas ao mesmo tempo temos que perceber que temos ali uma pessoa, não é? E que estamos a formar um atleta, mas também uma pessoa que... Joana, em relação aqui à questão que estávamos há pouco a falar da prevenção e também da educação dos atletas, nós falámos aqui numa dinâmica de para chegar ao alto rendimento e para chegar a uma performance esportiva necessária, há aqui vários fatores que entram, nomeadamente a questão da preservança, a questão de também ter um treino efetivo, portanto, aqui uma competência, disciplina, muito associada também aqui a um rigor forte. E, portanto, nós falamos aqui do treinamento e da educação de melhores atletas, mas não podemos também deixar de lado e deixar de fora a questão de formar melhores pessoas que, quando acabam ou quando fecham aqui o capítulo desportivo, sei lá, para avançar, por exemplo, para uma outra carreira ou já em pós-carreira, têm naturalmente também ser melhores pessoas e pessoas capazes de lidar também com a sociedade que hoje em dia existe e que não para e que nós depois, como atletas, como ex-atletas, temos que integrar. Qual é aqui a tua perspectiva em termos de educação, esta vertente? O que é que tu achas que é importante incutir aos atletas desde cedo, não é? Começando naturalmente pelos valores positivos do desporto, mas toda aquela capacidade também de treinamento e de valores. Eu vou pegar no que estás a dizer, mas pôr de outra forma, que vê-se cada vez mais. E para quem lida diretamente com jovens, digo jovens, não adultos, mas jovens principalmente, esta nova geração está um bocadinho difícil de lidar com a frustração. Eu insisto diariamente, e é das minhas maiores lutas, que é, eu não vou à prova porque vou ficar em último. E isto é uma coisa, a frustração de eu não vou à prova porque não vou ganhar. Eu não vou à prova porque não vou conseguir ganhar aquela pessoa. A frustração e não saber lidar com a frustração é o maior desafio que esta geração, vamos lhe chamar Gen Z, e se calhar até as próximas gerações que vêm a seguir, já têm também esse problema, que é não conseguirem lidar com a frustração. Eu criei ferramentas, ou tento criar diariamente ferramentas que me ajudem a lidar e a ajudá-los também, que é a criação de objetivos para eles. Eles criarem objetivos internos, objetivos que sejam completamente acessíveis para eles e lembrá-los diariamente em todas as provas: o teu objetivo não é vencer a este, nem a X, nem a Y. O objetivo é vencer-te a ti próprio. O objetivo, diariamente, quando vais a provas, tens que melhorar e ganhar, é o teu resultado. O que é que tu melhoraste? O que é que tu tiraste aqui? O que é que tu alcançaste? Onde é que tu chegaste? Conseguiste melhorar para a natação e para a corrida? É fácil de ver isto, é sempre ver um gráfico de tempos. Mas, por exemplo, para a esgrima é muito mais difícil tu olhares e não tens tempo, mas já consigo encaixar este tipo de toques, já consigo sair mais, já consigo defender melhor. Ok, não cheguei àquele resultado, mas aquele atleta que ganhava-me sempre por uma diferença muito grande, já não fica com essa diferença. O que é que eu já melhorei? Pronto, para mim o objetivo, e eu trato disto diariamente com os meus atletas, eu quando digo atletas, eu estou a falar de criancinhas de 6 e 7 anos, que têm esta dificuldade de frustração, como falo de adultos de 60 anos. Okay. Eu trabalho com eles todos. Objetivos, o que é que querem, seriedades, pontualidades, presenças, os próprios resultados, é por aí. Eu acho que lidar com a frustração é o desafio desta nova geração. Olha, uma questão que estávamos aqui ainda não abordámos, tem a ver com a inclusão. Nós, quando falamos, e no Panathlon, temos dedicado muita atenção também à questão da inclusão, mesmo nas iniciativas que fazemos, seja as nossas sessões mensais que acompanho e que também aproveito aqui para promover, que participem e que assistam, porque nós normalmente fazemos-las também via streaming, mas também no Ética Summit tentamos abordar a questão da inclusão. E, na tua opinião, da tua experiência também enquanto atleta, mas enquanto também gestora e treinadora desportiva, como é que esta questão da inclusão tem vindo a ser tratada nas modalidades
desportivas, não só naquelas que talvez tenhas mais conhecimento, mas em geral, qual é que é a tua visão? Ainda é um desafio. Ainda é um grande desafio. Por mais que já existam medidas, por mais que já se fale mais abertamente disto, ainda é um desafio. Um desafio para todos os lados. Um desafio para os clubes, um desafio para as federações, um desafio para os treinadores, um desafio para os atletas, porque uma parte das vezes os espaços não estão preparados. E eu tenho de dar os parabéns à minha casa, ao Ginásio Clube Português, que cada vez mais tem preparado e tem as instalações preparadas para a inclusão, que faz um trabalho fantástico com o Sports for All, e a Federação de Pentatlo Moderno, que cada vez mais também tem incentivado para que haja a integração, seja a inclusão neste caso, mas de diferentes, não só da vertente olímpica, vertente não olímpica, paralímpica, de walking, para populações mais séniores. Tem feito um trabalho muito, muito bom. Dos parabéns às duas, neste caso à minha casa-mãe, ao Ginásio Clube Português e à Federação Portuguesa de Pentatlo, que tem ajudado. Mas é um trabalho longo, duro, para todos, pais, atletas, treinadores, dirigentes, mas que tem que existir e tem que ser feito. Joana, gostava de acabar com uma mensagem positiva, este nosso podcast. Portanto, se tiveres aqui uma mensagem positiva rápida, o que é que tu acharias ou o que é que gostarias de deixar para quem nos ouve e quem nos assiste também? Agora apanhaste na curva. Olha, que este tipo de iniciativas se faça mais vezes. Que este tipo de iniciativas de podcasts e falar-se abertamente, porque e conversar principalmente com as pessoas, com os jovens, com os adultos, com os séniores, a empatia perante o outro, que nós tanto precisamos e cada vez mais e a inclusão, que tanto falávamos há bocado, são importantes para lidar com tudo aquilo que falámos para trás, tanto da topagem como da frustração e das dificuldades que ainda existem, mas vamos falar mais, vamos comunicar mais uns com os outros, vamos ser mais simpáticos e ajudar, ter mais empatia perante o outro. Fantástico, Joana. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela participação no podcast Ética em Jogo e até uma próxima. Convido todos que estão a assistir e a ouvir a ficarem atentos aos próximos episódios. Muito obrigado. Obrigada.